Olá pessoal, tudo bem? Então, como é que estamos agora depois da prova? Mais descansados? Bem, primeiro vamos dar uma olhadinha em cada questão. Mas olha gente, dava para sair legal, hein? Tinha algumas coisas ali dentro do que nós trabalhamos que nós poderíamos ir deduzindo. É claro, às vezes podemos passar por perto, mas assim mesmo dava para a gente construir algumas deduções, já dentro daquilo que eu sempre comentei com vocês, né? Pombas, história é um quebra-cabeças que a gente vai montando e dentro daquelas informações que a gente tem, a gente passa a entender a história. Por aí, acho que não teríamos grandes problemas em termos de história geral. A primeira questão, a questão 46, falava sobre o mundo islâmico, né? E a tolerância do mundo islâmico em relação aos outros povos. A expansão islâmica alcançando várias regiões, inclusive a Península Ibérica lá no Ocidente. Comentei isso com vocês mais de uma vez e nós falamos bastante sobre a questão do Islã, sobre a tolerância do islamismo, sobre a visão errada que se tem hoje a respeito do islamismo, da religião muçulmana como algo intolerante, algo extremamente radical. Enfoquei com vocês mais de uma vez que aqueles radicais, os vistos como terroristas, são uma minoria, uma pequena, uma minúscula minoria dentro da grande maioria de um mundo tolerante e de relação com as outras religiões e tal, e com outras culturas. Eu acho que dava para a gente tirar de letra essa questão, que era a questão 46. Depois a questão 47 tratava de Brasil e Roma, falando em termos de escravidão. Pomba, gente, falamos sobre o mundo romano, falamos da importância dos escravos em Roma, quem era o escravo, enfocamos que era o prisioneiro de guerras, né, de conquista, e aí ele traça um paralelo com a escravidão no Brasil. Aí era você só juntar ali os meus comentários a respeito da Roma Antiga com os comentários que estiveram do Julimar a respeito da escravidão no Brasil e perceber algumas semelhanças. Sim, as pessoas eram tratadas como mercadorias, tanto numa condição quanto na outra. Só que, digamos assim, havia um diferencial que a questão não aborda. E qual era esse diferencial? Que dentro do período colonial, a venda do escravo lhe tirava totalmente a condição humana, né? Enquanto que em Roma, você ainda tinha alguma condição humana. Depois que deixava de ser escravo, era tratado como outra pessoa dentro da sociedade, como qualquer outra pessoa. Mas no mundo moderna, digamos assim, da moderna escravidão, não. Você, mesmo que deixasse de ser escravo, recebesse alforria, não ascendia socialmente ou coisa do gênero, ou não era aceito como uma outra pessoa qualquer, até porque na questão da escravidão no período moderno, nós tínhamos a questão racial envolvida, mas em outros aspectos, com aspectos mencionados nas alternativas, estava dentro da coerência, poderíamos ter resolvido sem sombra de dúvida. Depois, a questão 49, pelo amor dos meus filhinhos, se você errou essa questão, que se você arda no mármore do inferno, tá? Tô brincando, mas vai arder um pouquinho, tá? Porque a 49 falava de mercantilismo, nós falamos um monte de vezes em mercantilismo. Lembra, gente? Mercantilismo, as práticas econômicas adotadas pelos reis absolutistas. Nós tínhamos lá a balança comercial favorável, o protecionismo, colonialismo e monopólio, o metalismo, a intervenção do Estado na economia, repetimos tantas vezes, e aqui ainda comenta, né, como essas práticas protecionistas feitas hoje em dia são muito questionadas por uma sociedade globalizada, por uma economia globalizada, claro, porque esta economia globalizada defende o quê? O liberalismo, que é o oposto de práticas mercantis, algumas delas adotadas até hoje, como por exemplo alguns países que tentam fazer protecionismo em relação aos seus mercados internos, certo? Bem, vamos para uma próxima questão. A 51, nossa, gostei dessa questão, gente, uma questão legal e que dava para tirar de letra. Falava da questão do terror, falou na Revolução Francesa, o período jacobino da Revolução Francesa, a questão do terror, depois em outros momentos também enfocando como o terror é um instrumento do Estado, dos regimes autoritários, dos regimes ditatoriais, como eles se utilizam disso para fazerem a sua manutenção no poder,
falamos sobre isso. Poderíamos ter pensado, por exemplo, em Maquiavel, né? A questão de Maquiavel, as estruturas do poder, a necessidade da manutenção do poder, o terror como um dos instrumentos do Estado e tal. Tanto pelo lado da Fernandinha, quanto pelo meu da história, ela com a filosofia, poderíamos ter chegado à solução tranquila dessa questão. Acredito que vocês foram tranquilos nessa. Depois tínhamos mais duas. Nossa, em história geral, a 53 que falava sobre a Revolução Russa. Viram? Caiu a Primeira Guerra Mundial. Só que eles fizeram atravessado, né? Em vez de perguntar sobre a Primeira Guerra Mundial, eles fizeram um enviesado para chegar lá. E envolveram a Primeira Guerra Mundial na questão do povo russo que queria a paz. E nós sabemos quem foi que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Foram os mencheviques? Não, né, gente? Foram os bolcheviques, através de Lenin. Uma das primeiras atitudes em outubro de 1917, quando Lenin toma o poder, retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ali o lema paz, pão, terra estava justamente envolvendo essa ideia, né? O pão, a terra, tudo mais, a paz essencialmente a ideia da retirada da Primeira Guerra Mundial. Falamos sobre isso, ainda nas nossas últimas revisões, falamos sobre falamos sobre Primeira Guerra Mundial sim, e falamos sobre a Revolução Russa também. E a última de história geral era sobre Grécia Antiga. E aqui eles tentaram dar uma enroladinha em você, viu? Eles tentaram falar em moeda, tentando enrolar. Mas na verdade o que eles estavam tentando falar ali? De cultura grega e da expansão da cultura grega. E como os gregos foram conquistando territórios ali ao redor. E é claro, a cultura grega como a mais forte, né? A admirada pelos outros povos, acabou sendo absorvida por esses outros povos. A moeda estava nesse bojo cultural, que vai envolver os povos que vão estar próximos ali e que vão ser conquistados pelos gregos. Afinal de contas, o que os persas vão tomar dos gregos para iniciar as guerras médicas? A Jônia, que fica ali no que é a atual Turquia, lembram? Então era só dar uma olhadinha, relembrar, ter dado uma olhada nos nossos arquivos e teríamos ido legal, gente. Olha, acredito que vocês foram bem mesmo. E um abraço, agora descansem, tá, gente? A prova no geral foi legal, acho que vocês devem ter saído muito bem. Um abraço, nos vemos nos próximos dias. Tchau, tchau, pessoal!